Olá, bom dia a todos. Meu nome é Angélica Luquezzi. Eu vou apresentar essa aula que eu apresentei nesse congresso sobre doença policística hepática, como abordar. Então, a gente sabe que a doença policística hepática, ela é uma doença genética que pode ou não estar associada à doença policística renal. A maioria das vezes, na verdade, ela é associada à doença policística renal, é mais rara a situação da gente ter uma doença policística hepática exclusiva. Tem pelo menos 12 genes descritos e ela é descrita como uma doença autossômica dominante de caráter recessivo. Por que isso? Por conta desse modelo de two-hit model, seria necessário duas mutações, uma mutação somática, que é o segundo hit, contra um pano de fundo já estabelecido de uma mutação na linha germinativa. Então, as duas mutações seriam necessárias para o desenvolvimento do cisto. Então, um primeiro hit, depois um segundo hit, e aí sim o desenvolvimento do cisto. Então, o diagnóstico originalmente é descrito como necessário a presença de pelo menos 20 cistos hepáticos. Mais recentemente, em alguns artigos a gente encontra definição de pelo menos 10 cistos hepáticos necessários para se fazer o diagnóstico, ou mais do que 4 cistos em um paciente que já tenha uma história familiar de doença policística hepática. Então, o que acontece? A pessoa diagnostica os seus cistos e há um desenvolvimento progressivo dos cistos ao longo dos anos, numa média em torno de 3,7% de crescimento e desenvolvimento ao ano. Então, aqui nesse artigo, a gente encontra a história natural dos cistos de diferentes pacientes, que ao longo, né, no primeiro ano, 24 meses, 48 meses, 60 meses após o diagnóstico, um desenvolvimento progressivo no tamanho desses cistos, tá? É característico o desenvolvimento do tamanho dos cistos sem comprometimento da função hepática. Então, pode acontecer, na imensa maioria das vezes, é claro, do paciente ter, assim, alteração de fosfatase alcalina e gama-GT por compressão dos cistos, mas não perda de função hepática. Então, qual é o paciente que precisa de atenção se não compromete a função hepática, esses cistos? São aqueles pacientes que têm sintomas por conta do tamanho do fígado, porque esse fígado ele vai crescendo de uma forma enrijecida, ocupando todo o quadrante superior direito, e progride para a região da pelve e do abdômen esquerdo, causando desconforto, saciedade precoce, precoce. Chega os pacientes a não conseguir respirar mais profundamente e podem não conseguir se alimentar direito e aí desenvolver uma sarcopenia por conta disso. E, além disso, podem acontecer complicações dentro do próprio cisto, como, por exemplo, infecção ou até mesmo a ruptura do cisto. Então, são esses os casos que requerem nossa atenção. Aí a gente poderia pensar, tá, mas tem algum fator de risco? Tem o meu paciente lá com doença policística hepática, tem algum fator de risco que possa predizer a severidade da doença? Na verdade, a gente sabe que, apesar da doença ter uma igual prevalência entre homens e mulheres, tende a ser pior o comportamento nas mulheres. Por quê? Se acha que por uma influência hormonal. A gente tem, assim, que as mulheres apresentam geralmente uma doença mais severa, em torno de 75, 80% dos casos que vão a transplante por doença policística hepática são mulheres. Elas têm, se identificou na superfície do colangiócito a presença de receptores de estrogênio. Então, aquelas pacientes, em estudos mais antigos, a gente viu o quê? Que aquelas pacientes que fazem terapia hormonal por um ano com estrogênio têm um aumento de 7% do cisto versus um controle sem a terapia hormonal por um ano, que teria crescido o cisto por apenas 2%, mostrando que possivelmente o hormônio esteja causando uma influência no seu crescimento. Nos estudos mais recentes, essa associação não se comprovou, mas a gente tem que lembrar que mais antigamente a dose dada de estrogênio numa terapia hormonal era muito maior do que a dose usada mais recentemente. Então, pode ser por isso que não se comprovou essa associação. Então, assim, a gente tem estudos que indicam que existe associação com o uso de hormônio, outros que não indicam. Na prática, o que a gente faz? A gente desencoraja as pacientes de fazerem o uso de estrogênio. E no futuro, e aí é que entra esse artigo que eu trouxe aqui,
pode ser que existam bloqueio, alguma forma da gente bloquear os receptores de estrogênio e, por conta disso, evitar o desenvolvimento rápido da doença. Então, como abordar, né? Assim, a gente tem aquele paciente que vem no consultório com aquela hepatomegalia, cheio de cistos hepáticos, assim, existem propostas de classificações, e aqui eu trago duas. A primeira, mais comumente vista nos artigos, que é Gigot, classificação de Gigot, ele classifica os cistos apenas pelo seu tamanho, né? Então, assim, em menos de 10 cistos isolados, ou naquele paciente tem múltiplos cistos, mas com grandes áreas de parênquima preservadas, e por último, aquele paciente em que é repleto de cistos, tá? A classificação de Schendorfers, além de incluir o tamanho do cisto, ela ainda classifica pelos sintomas, aquele paciente que não tem nenhum sintomas, tipo A, tipo B moderado a severo, e tipo C e D seriam pacientes com sintomas severos e comprometimento maior dos cistos. Então, essas classificações nos sugerem uma forma de tratamento ou abordagem de cada paciente conforme o tamanho do cisto e conforme os seus sintomas. É isso que a gente vai ver agora, então, que vai desde uma simples aspiração ou esclerose do cisto, até mesmo fenestração ou hepatectomia, e chegando no ponto de fazer, então, a terapia curativa da doença, que seria o transplante hepático. Existem medicamentos que podem ser usados nessa situação, mas, assim, a gente vai ver agora nada muito comprovado, assim. Então, com relação ao tratamento farmacológico, o que a gente tem, tá? Existem os análogos da somatostatina, da onde saiu, né, a ideia de se usar esse tipo de medicamento, tem receptores, pelo menos 5 descritos expressos na superfície dos colangiócitos. Então, se entendeu que bloquear, né, receptores que bloqueiam o crescimento do cisto, se entendeu que usar os medicamentos do tipo octreotide ou lanreotide poderia ajudar a evitar ou assegurar o crescimento da doença. Os inibidores do receptor mTOR também são super expressos nas membranas dos colangiócitos, sirolimus e verolimus, e o ácido urso desoxicólico, né, o ursacol, que teria uma teórica inibição no aumento dos cistos. O primeiro, análogo da somatostatina, é o mais estudado, é o mais visto, mais associado com algum tipo de benefício. A rapamicina e o ursacol não se tem ainda, é tudo na linha, a gente anda ainda na linha dos estudos experimentais, não se tem ainda uma comprovação de que eles ainda possam, na prática clínica, serem utilizados. Então, com relação à somatostatina, os estudos mais antigos mostravam, a bolinha pretinha, que não encosta no zero, significa que trazia benefício para o paciente em termos de mudança no comportamento físico, no bem-estar do paciente. Então, esses pacientes que faziam uso tanto do grupo com a doença mista, né, fígado e rim, quanto aqueles pacientes somente com a doença em fígado, tinham um benefício com o uso da somatostatina, e ao mesmo tempo, essa última coluna aqui, teria um aumento nos parefeitos, porque são drogas que trazem bastante possibilidade de parefeitos. Tá? A gente tem aqui, eu trouxe também esse estudo mais recente, que é uma meta-análise, então, uma revisão de vários artigos publicados, e fazendo essa meta-análise, não se identificou melhora nos sintomas em favor à somatostatina. Então, assim, é uma medicação que só funciona no período em que ela está sendo utilizada, é uma medicação de alto custo, então, se a gente para de utilizar, ela vai parar de funcionar, né? Então, são poucos os casos em que a gente realmente vai indicar o uso dessa terapia. Então, com relação à escleroterapia, para qual paciente, né, a gente poderia indicar? São aqueles pacientes que têm um cisto único e volumoso, tá? E o objetivo seria aspirar o conteúdo do cisto e destruir o epitélio secretor, então evitar que ele cresça novamente, tá? O ônus é que pode trazer dor e sangramento, esse tipo de tratamento, tá? A gente tem essa revisão sistemática que mostra, assim, diferentes estudos trazendo, assim, grandes reduções no volume do cisto e sustentadas, então que ao longo do tempo se mantiveram essas melhorias no tamanho do volume e, por consequência, alívio dos sintomas até 100% em alguns casos, tá? Então, é um tratamento que é mais difícil da gente conseguir utilizar porque ele é direcionado para aquele paciente que tem
um cisto único volumoso. Se você tiver diversos cistos, teria que fazer diversas funções, já não teria espaço para esse tipo de tratamento. E mais, aqueles pacientes que têm diversos cistos, o sintoma maior, que é o sintoma da hepatomegalia, ele é pelo tamanho do fígado, que é um fígado mais enrijecido. Não adianta esvaziar um cisto e esclerosar um cisto, porque o tamanho do fígado vai permanecer o mesmo. Então, por isso que esse tratamento é direcionado apenas quando tem um cisto grande e causador dos sintomas. Com relação à fenestração, tá? Então, seria indicada, teoricamente, para os pacientes com poucos cistos, então não somente um, mas dominantes e acessíveis. Mais antigamente se entendia que esses pacientes, o único tratamento que existia, na verdade, para esses pacientes era a fenestração. Então, por laparoscopia, a gente vai lá e tira, destelha o cisto, deixa ele aberto, que possa se comunicar com a cavidade peritoneal, e seria esse o tratamento disponível mais antigamente sugerido, né, como disponível para esse tipo de paciente. Então, não dava certo quando os cistos eram múltiplos e pequenos, justamente pelo motivo que eu estava explicando antes. Ele fica um fígado enrijecido que não adianta sair destelhando pequenos cistos, porque não vai diminuir o tamanho geral do fígado. Então, é esse o paciente que se beneficiaria, então, desse tratamento. Tem, assim, tem uma doença policística, mas que tem cistos dominantes. Aí, nesse caso, sim, a fenestração poderia estar indicada, mas mesmo assim tem que ter muito cuidado, porque é muito comum de acontecer complicações como ascite, hemorragia, pode ter fístula biliar, tá? E além disso, esse paciente, até 25% dos casos podem recorrer. Com relação à hepatectomia, essa foto já ilustra bem aí qual é a dificuldade de se realizar uma hepatectomia, né, nesse tipo de caso. É uma abordagem difícil, é limitada pelo grau do tamanho do fígado, você não consegue mobilizar ele, a gente perde assim, a identificação dos planos anatômicos, tem uma distorção da anatomia, então os ductos e os cistos, eles são empurrados para a periferia. Os ductos são empurrados para a periferia dos cistos, isso dificulta o entendimento da anatomia, propicia maior sangramento durante a cirurgia. E, além disso, as veias hepáticas, por compressão, aumentam a pressão que está dentro do parênquima hepático, que também leva à formação, à possibilidade de maior sangramento por conta da formação de vasos colaterais. Mas é um tratamento que vem sido descrito ali desde da publicação da Mayo Clinic, que sugere que possa ser um tratamento adequado em centros que fazem bastante hepatectomia. Tem como reduzir o volume do fígado em 43%, melhorando a qualidade de vida e melhorando os sintomas. Né? Então, a indicação seria fazer uma combinação entre hepatectomia de uma parte do fígado e fenestração da parte que fica. Então, esse seria o caso que nesse artigo sugere que possa ter benefício com esse tipo de tratamento, né? Então, tem uma área de parênquima hepático preservada e uma outra área repleta de cistos. E esse seria o caso que não teria espaço, segundo esse artigo, para hepatectomia, pois é um paciente que é repleto de cistos bilateral. Tem aí essa publicação agora, recentemente, de 2021, que sugere que possam ser feitas essa cirurgia por vídeo, tá? Essa combinação entre hepatectomia e fenestração. Ele dá, inclusive, o passo a passo da cirurgia que eles sugerem fazer. Então, primeiro passo seria entrar na cavidade sob visualização e fazer direto a fenestração dos maiores cistos para que se consiga ampliar o espaço da área de trabalho. E, em seguida, faz uma ultrassom para identificar e determinar qual é a linha de secção e aonde tem a maior quantidade de cistos. Ele fala assim, olha, a gente procura identificar onde tem mais concentração de cistos e é aí que a gente quer passar no momento da secção. Ele diz assim, uso liberal do grampeador, então ele pega um cisto com uma parede um pouco mais espessada, já passa um grampeador, porque ali pode ser que tenham vasos sanguíneos. E no final, para poder retirar a peça, porque é uma peça gigante, né, eles fazem o morcelamento da peça para retirada. E obtiveram um volume em média, de 56% de redução no tamanho do fígado. Então, aqui a gente tem dois casos em que foi feita hepatectomia esquerda, tá? E aqui casos em que foi feita hepatectomia direita, com uma boa resposta na sintomatologia.
E por último, o transplante hepático, né? Então seria a troca por um fígado novo, seria o tratamento curativo da doença, né? Ele é reservado para esses casos, assim, em que é gigante o fígado, a pessoa não tem mais como respirar, mas assim, é bem desafiador, porque é muito grande o volume do fígado, a cirurgia se torna bastante complexa, passível de complicações, mas que tem excelentes resultados. Então, para qual paciente que a gente vai indicar? Aqueles pacientes que têm uma hepatomegalia massiva, não consegue mais se nutrir de uma forma adequada, ou aqueles pacientes que apresentam já complicações como hipertensão portal ou infecções de repetição nos cistos. Então, esse artigo que eu trago, ele traz uma série de casos, né? 51 casos, nota que a maioria dos casos são mulheres, né? 76% das vezes a indicação foi por sintomas compressivos e apenas 16% por hipertensão portal. E aí, excelentes resultados. Passada a fase inicial de complicações pós-operatórias, sobrevidas bem elevadas. Então, a partir do momento que é identificada a hepatomegalia, o paciente com a doença policística é diagnosticado, qual seria o passo a passo, né? Então, a primeira coisa, se é mulher, parar o uso de estrogênio exógeno, tá? E aí, conversar com o paciente, né? Assim, tem sintomas? Não precisa fazer nada, tá? A partir do momento que o paciente tem sintomas, a gente tem que definir com o paciente qual é o objetivo desse tratamento. Se o objetivo do tratamento é parar a história natural do cisto, não quero mais que o meu cisto cresça e tenho condições de não só financeira, mas até mesmo para efeitos, né? A partir do momento que você começa a usar uma somatostatina, pode ser que a pessoa tenha muitos para-efeitos e não consiga ir adiante, mas ela realmente pode ajudar na diminuição do crescimento, da velocidade de crescimento do cisto, tá? Mas assim, não é muito, digamos assim, no nosso dia a dia não vai encontrar um paciente assim que tenha características necessárias para fazer o uso da medicação, porque quando que tu vai usar? É aquele paciente que é uma pessoa muito idade, assim, ou mais avançada e que não tem condições de nenhum outro tipo de tratamento e que tu quer propiciar para ele algum tipo de conforto, pode-se tentar lançar mão desse tipo de medicação, mas não é nossa prática diária. Então, a imensa maioria das vezes acompanha o paciente conforme vão se desenvolvendo os sintomas, a gente vai tratando. Então, voltamos para nossas 4 possibilidades, né? A aspiração escleroterapia de cistos únicos e maiores, ou a fenestração nesses cistos mais volumosos e mais anteriores, mais fácil acesso, podendo se oferecer, então, a ressecção cirúrgica quando os cistos são mais localizados de um lado, e, por fim, o transplante hepático. O que é importante nesses casos? É a individualização do paciente, tratar ele num ambiente multidisciplinar, todo mundo pensando junto para tentar, para aquele paciente, identificar o que é melhor para ele. Com relação às complicações que se podem ter nesses cistos, caso durante o seu acompanhamento, na verdade. Então, assim, elas podem ser complicações que acontecem intracísticas, né? Ou pelo volume do fígado. Então, as complicações intracísticas pode acontecer hemorragia ou pode acontecer perfuração desse cisto. Elas podem acontecer em 10 a 30% dos casos. Elas normalmente aparece assim como uma dor súbita, porque ele aumenta subitamente o tamanho do cisto. A maioria dos pacientes não há necessidade de fazer nada além de uma observação com analgesia e muito, muito raramente necessita de algum procedimento. E com relação ao volume do fígado, esse volume do fígado, além dos sintomas compressivos que a gente viu antes, de respiração ou de alimentação, ele pode fazer a compressão de vasos, né? Então, se tu tem uma compressão da cava, tu pode desenvolver aqui um aumento da pressão dentro do fígado, pode chegar a fazer uma hipertensão portal, né, por conta disso. E aqui a gente tem as duas imagens em que aqui seria um fígado normal, com as veias hepáticas entrando na veia cava, e aqui nem se vê as veias hepáticas por conta da compressão do cisto. E aí, cada uma dessas complicações requer o tratamento individualizado. Então, se eu tenho uma hipertensão portal e que eu tenho uma compressão ali da veia cava, pode tentar colocar uma prótese, um stent intracava e conseguir dessa forma resolver essa situação pontual. Obrigada.